Olá! Eu dei um olá gigante, feio, e eu vi que o meu Só fone tô te estava ouvindo. desligado. Olá, pessoal! Oi, Fê! Oi! Tá aí, Grazi, que saudade. É verdade! Nunca fiquei tanto tempo sem te abraçar assim pessoalmente. Ai, Fê, nem me fala, tá tão corrido. Me parece assim que faltam horas para acabar, mas às vezes faltam horas para dar conta do que precisa ser acabado. E ainda sei que depois daqui vou para outras coisas que eu me comprometi de fazer antes de dormir. Então, ufa, eu estava com saudade de estar aqui Eu e tô com também. saudade dos meninos, né? Muita saudade desses Hoje eu guris. tô com a minha caneca super especial de Nossa Senhora, Que linda! olhando a Grazi, tá palavra. faltando, tá faltando, tá faltando uma coisa. Tá faltando. Bom, gente, nós queremos dar uma boa noite a todos e a todas. Dizer pro pessoal dar aí um like, curtir, dar uma boa Paty já noite. tá dando boa noite. Hoje é um papo de mulheres, né? Mas um papo de mulheres, um papo mais abertão, assim, né, Fê? Uma Porque nós somos as reflexão. serafins da. Rua! Agora Um começou, agora beijo. oficialmente começou. Ah, agora sim. E eu Está já quero mandar um faltando. beijo pro Augusto, Pro pro café. Café. E para os guris que, de repente, quando eles aparecerem, a gente vai gostar bastante. Hum. Então, o pessoal que Muitos já está nos compromissos. curtindo, a gente sabe que está quase começando o Grenal, mas a gente prometeu que viria aqui hoje, né? Ontem a gente teve problemas técnicos, foi bem difícil a gente conseguir estar. E aí hoje, então, eu e a Fê assumimos essa bronca, né, Fê? Com Ainda certeza. permanecemos com alguns problemas técnicos, mas enquanto então Augusto e Café resolvem essas questões, né? Eu e a Fê, então, assumimos aqui a bronca e vamos tocar-lhe ficha. Então, a gente já agradece você que já entrou aí para ver ou ouvir a gente. Nós vamos prometer que nós não vamos ser longas, mas a gente veio trazer um papo muito sério, né, Fernanda? Com certeza. Sem dúvida nenhuma, a gente vive a vida toda se questionando, né? A gente é um exercício humano e que é muito importante, né? Se a gente não parar para questionar as nossas atitudes, os nossos sentimentos, a nossa vida não vai ter um crescimento, né? Mas às vezes a gente cai na armadilha, eu acho que é um pouquinho uma armadilha, de ficar pensando e se, né? Às vezes parece que até lamentando, né? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse tomado essa decisão? E se eu, né, optasse por esse caminho? Então, esse e se é algo muito presente na nossa vida. E é esta, né, Grazi, a provocação que nós gostaríamos de fazer essa Fazer hoje, noite. né? Isso, fazer hoje para Mas cada um sabe, de Fê, que eu estava vocês. agora ouvindo tu falar e trazendo para uma questão assim bem do nosso cotidiano, né? A gente pode observar o desenvolvimento das coisas no mundo, assim como o nosso próprio desenvolvimento. A gente percebe que ao longo do tempo, a gente vai criando uma maturidade, né? E à medida que nós vamos ficando um pouco mais velhas, nós vamos amadurecendo, né? As coisas vão mudando. E aí eu fiquei pensando em relação às coisas, os objetos. Há um tempo atrás, a gente não teria aqui a rede social, nem a internet, para estarmos podendo fazer esse momento, ter essa live como agora, né? Tudo era muito mais difícil. Eu me lembro que era muito cara a internet, então eu podia usar de sábado à meia-noite, porque domingo era mais barato, tinha só uma, né? Tinha todo um regramento, né? Eu Com lembro certeza. também no tempo que quando eu fiz 15 anos, né? Era fita cassete, né? Hoje a gente já não tá nem mais no CD, a gente já tá no pendrive, já tá em outras, tá no chip, sei lá o quê. Enfim, a evolução das coisas. Mas e se não existisse nada disso? Se a gente não tivesse, né, a possibilidade de estar vivendo um momento como o Covid, por exemplo, e a gente não tivesse a internet para se comunicar, como é que seria? E se a gente não tivesse? E se a gente não tivesse os recursos, né, tecnológicos que hoje a gente tem, como é que seria hoje a vida, né?
E a mesma coisa eu pergunto, e aí a gente se pergunta em relação às coisas da nossa vida. E se? Então eu quero pedir aí ajuda para o Diego para colocar para nós no ar a primeira questão que a gente quer dar uma refletida com vocês que estão nos assistindo. Diego, por favor. Então, pessoal que está em casa, que está nos acompanhando, nós largamos uma pergunta aí para vocês. E a gente gostaria que vocês pudessem interagir conosco. E se a vida é tão curta, por que fazemos tantas coisas que não gostamos e gostamos de tantas coisas que não fazemos? Vocês já pararam para responder? A Patrícia falou que estaria no... Na Pinel. Eu Na acho que se não Pinel. existisse a tecnologia, né? Ah, sim. Estaríamos lascadas, né? Mas, pessoal, Patrícia e o pessoal que está nos acompanhando aí ao vivo. E se a vida é tão curta, por que fazemos tantas coisas que não gostamos? E as que a gente gosta, a gente não faz. Fernanda, por quê? Eu estava pensando nessa pergunta. Eu acho que, primeiramente, tudo aquilo que nos é obrigatório não é prazeroso, né? Na minha visão. Então, assim, o que a gente mais faz é trabalho, né? Com certeza, o trabalho é o fruto, é o exercer da nossa vocação, né? Ninguém trabalha naquilo que não gosta. Mas só trabalhar também não é algo que é tão prazeroso. Sem dúvida nenhuma, a pandemia nos mostrou coisas que a gente não conhecia. Eu não sei com quem que eu estava conversando, não vou recordar porque eu falo com tanto. Mas essa pessoa me disse assim: ó, eu descobri a minha casa. Ah, minha supervisora da minha escola. Ela disse: eu descobri a minha casa. Porque eu vinha para cá só dormir. Então, vejam que a beleza da vida, né? Num momento difícil, de dificuldade, há dentro dela também a sua beleza, né? Não teve quem não começou a se relacionar com a sua casa, né? Talvez a casa da gente é um lugar que a gente mais goste de estar, mas é o que a gente menos fica. Então, a gente acaba muitas vezes trabalhando tanto porque necessariamente nós precisamos, e isso talvez não seja a coisa que nós mais gostamos de fazer. Mesmo trabalhando no lugar que a gente gosta, exercendo a profissão que a gente gosta. E por outro lado, e gostamos de tantas coisas que não fazemos. Eu acho que a gente está sempre esperando um dia especial, um momento especial. Sabe aquela roupa nova? Não, vou botar essa roupa quando tiver uma festa. Ah, aquela viagem, não, aquela viagem quando for aniversário de casamento. Aquele jantar naquele restaurante legal. Ah, quando for uma data especial. Eu acho que a gente acaba não fazendo o que a gente mais gosta, porque a gente está sempre esperando o momento propício. E na verdade, acho que para a gente até poder seguir avançando e o pessoal que está em casa nos acompanhando A e Paty falou uma coisa contribuindo. bem legal ali, Grazi, que ela acredita que a gente segue o ritmo do mundo e não para pensar no que nos faz bem. Exato, né? E olhando para essa questão, né? Quantas coisas a gente faz porque não gosta e quantas coisas que a gente gosta a gente acaba não fazendo, né? Por que que a gente não faz, né? O que está faltando na nossa vida para que a gente não possa passar a fazer aquilo que a gente ama, né? E acho que precisamos pensar por quê. Por que que às vezes a gente fica, e se eu pudesse fazer de tal forma, eu faria? Né? Às vezes a gente vê as pessoas se justificando, né? Ah, mas se eu pudesse... Não, mas por que que a gente não pode? O que está faltando para a gente poder, né? O que está nos restando? O que está nos faltando para fazer a gente poder, né? Mas vamos avançar. Diego, por favor, compartilha com a gente então a segunda questão. É contigo, foi para introduzir. Vamos lá. E se este fosse o último dia da minha vida? Gostaria de fazer o que eu estou fazendo hoje? Essa pergunta, ela é muito provocativa, né? Para começar, que a gente nunca acha que é o nosso último dia, né?
E aí vem aquela dúvida: eu estou fazendo exatamente aquilo que eu deveria fazer, que eu gostaria de fazer? Se eu tivesse, se essa fosse a última lembrança, né, minha do que eu estou fazendo, será que isso me causaria alegria? Então, são duas coisas difíceis de mensurar, né, dentro do nosso conhecimento. Um, imaginar o nosso último dia de vida e mensurar se o que a gente faz hoje é adequado ou não. Consegue pensar isso, Grazi? Ai, olha, Fernanda, eu vou te dizer, sim, que eu fico pensando, né? Eu acho que se eu tivesse, se eu fosse analisar hoje, dia de hoje, o que eu fiz hoje, se eu gostaria de fazer, se hoje eu estivesse, né, soubesse que fosse meu último dia, eu não sei se eu faria o que eu estivesse fazendo hoje. Mas o que eu estava fazendo hoje, eu me orgulho de fazer. Entende? Fico pensando, e se eu Entendo. estivesse. Tu entende? Eu tenho certeza que, como cristã, como mulher, como cidadã, como profissional, como esposa, como amiga, né? O que eu estou fazendo hoje me dá orgulho. Mas eu não. Aí eu fico pensando, mas se fosse meu último dia, eu não sei se o que eu estaria fazendo hoje seria a minha escolha. Mas o que eu acho que é importante cada um de nós em casa refletirmos. Boa noite, Kelly, que está nos assistindo. A Patrícia está dialogando com a gente direto. O pessoal que está nos acompanhando nos deu um oi, para a gente dar uma boa noite aqui. Mas o que eu quero trazer, Fernanda, é dizer exatamente isso. Será que realmente as pessoas se orgulham efetivamente do que estão fazendo, a ponto de, se tivesse que vir acontecer alguma coisa, estava tudo certo? Tá tudo certo. Será que a minha prática, o meu cotidiano, o meu dia a dia, ele corresponde? Se hoje fosse meu último dia, ele corresponde com aquilo que eu sou? Sabe que hoje, em especial, vivi um dia muito agradável. Estava na companhia da minha irmã e do meu cunhado, da minha família, né? Não de todos, mas de uma parte. Então, acho que se eu. Claro que eu queria estar com muitas outras pessoas também, mas saber que eu desfruto o tempo com a minha família é uma coisa que me causa alegria, né? Que bom que a gente consiga. A gente sabe que agora não é também o momento de estar o tempo todo com todo mundo, mas volto a dizer que esse novo olhar sobre a vida através deste momento, que não é fácil, tem nos ajudado a responder algumas perguntas importantes. Ó, a Kelly disse que sim, o meu sim. Que legal, Kelly. Terminar o dia com a sensação de que hoje eu fiz o que eu deveria ter feito é muito reconfortante, né, Grazi? É Sim. legal isso. Eu acho que a tua fala, eu não sei o que tu estava fazendo, mas eu imagino o que tu estavas fazendo. Mas eu acho que também nos mostra da nossa função social também. Né? Sem dúvida nenhuma, todo mundo quer não um dia estar aqui, mas ser lembrado pelo que fez. Sim. E isso só acontece por aquilo que a gente trilha ao longo da nossa vida, sem dúvida nenhuma. Exatamente, exato. E acho que mais do que isso, né, Fê? Acho que para o pessoal poder começar a entender assim, onde a gente quer chegar, né? Antes da gente ir para a terceira pergunta, eu acho que a gente pode pedir então para o nosso amigo Diego soltar esta canção que a gente quer convidar vocês que estão nos acompanhando a ouvir ela, a fecha os olhos, presta atenção no que a letra está trazendo, porque essa canção vai nos conduzir à última pergunta, né? E eu acho que a gente poder começar a pensar um pouco naquela. O que a gente está fazendo com a nossa fé, né? De que forma a gente está vinculando a nossa fé com as nossas ações, né? A gente costuma sempre ouvir na igreja que fé sem obras é morta, né, Fê? Com E certeza. quando a gente pergunta assim, aquilo que eu estou fazendo
Aquilo que eu estou fazendo, aquilo me orgulharia, me dá orgulho, me traz felicidade. Quando eu faço esses questionamentos, eu preciso lembrar que sou cristã, né? E que todas as minhas ações precisam estar vinculadas ao que eu acredito, que é a minha fé. E Então vamos Grazi, ouvir. são parênteses, e também aquilo que eu faço fora dos olhos dos outros, na minha vida, na minha intimidade, né? Não aquilo que é publicado, naquilo que eu sei que eu fiz. Também tem que ser algo saudável, né? Exato. Então vamos lá, escutem aí. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor. Prometo em mim, Senhor. Pois é, né? E se, né, a gente está falando, né? E se as coisas não acontecessem de tal forma como a gente esperava? E se fica então a nossa terceira e última pergunta. E se Deus nos amasse da mesma medida que o amamos? Mesmo se minha empresa afundar,
E se hoje é o amor de Deus que fosse correspondido para cada um de nós, fosse na mesma medida que a gente ama, como é que seria? Engraçado, né, Grazi? Quando a gente vive uma relação com outra pessoa, a gente quer o tempo todo provas desta pessoa que ela nos ama, né? E tantas vezes não nos adianta só que a pessoa nos diga, eu te amo. A gente fala, então me prova que tu me ama. Então a gente está sempre querendo uma prova física, material, palpável desse amor, né? E eu tenho feito isso para Deus, eu digo que eu amo Deus, mas e as minhas ações concretas têm mostrado isso? Não querendo responder já, mas eu fico muito feliz em saber que essa pergunta não é real, porque Deus me ama muito além do que eu o amo, porque senão eu não teria todas as graças que eu tenho diariamente na minha vida, né? A gente tem que virar o ângulo, né? Hoje, quando eu e o Alessandro Flávio estávamos juntos, nos aconteceu um contratempo e a Alessandra ainda disse, mas olha quantas coisas Deus botou no nosso caminho para que a gente resolvesse esse nosso contratempo, né? Ao contrário de lamentar por que aconteceu, ela agradeceu, como Deus é maravilhoso, providenciou tudo que a gente precisava para esse contratempo. Então, a minha alegria é saber que Deus não me ama na mesma medida que eu amo Ele, embora eu o ame, mas eu sei que é um amor falho. Fernanda, eu acho que o mais importante de toda essa reflexão, né, é a gente lembrar, né, de que a fé está ligada à escuta, né? Se a gente for recuperar lá na história da Bíblia, Abraão, ele não via Deus, mas ele ouvia Deus, né? Então, acho que é importante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Ele não via Deus, mas ele não via Deus, mas ele ouvia Deus. Feliz daquele que creu sem ver, né? Muito feliz. E bom, quando a gente traz a reflexão da música que a gente acabou de escutar, e se a gente pode, inclusive, uma das nossas perguntas era até, né, Fernanda, e se a Bíblia não existisse? E se a Bíblia não existisse, o que seria da humanidade hoje, né? O que seria de nós? Né? Uma das várias questões que a gente foi fazendo internamente nos bastidores, né, da nossa preparação de hoje, da nossa reflexão, e quando a gente, inclusive, escolheu a música, a gente quer trazer aqui um pouco desse olhar. E se hoje fosse meu último dia de vida, será que eu estaria fazendo aquilo que eu gostaria? Né? Quando a gente traz a pergunta ali no anterior, e se eu tivesse a oportunidade, né, de poder estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, o que eu faço é aquilo que eu gostaria de estar fazendo? Será que realmente eu faço tudo que eu tenho que fazer? Será que eu arranjo tempo para fazer aquilo que eu gosto de fazer? Será que eu arranjo tempo, inclusive, para realmente reforçar esse amor, retribuir esse amor, ou estar próximo desse amor que Deus tanto tem para nos dar? Porque é isso, né? Deus nos prometeu isso, amor. E se, Fernanda? E se a gente tivesse ausente dessa vida de Deus? Então fica para cada um e cada uma que está hoje nos acompanhando, que acho que a gente tem vivido alguns momentos de muitos questionamentos, né? E eu acho que foi, inclusive, o que provocou Café e a Fernanda, que quando começaram esse debate, começaram a provocar, eu acredito que foi bem isso, né? E se as coisas não acontecessem? E se as coisas não existissem? E se as coisas que ocorreram no passado, que hoje fazem a gente estar aqui, não tivessem acontecido? E se Maria não tivesse dito sim?
eu acho que tão atual é também dizer, e se essa pandemia não estivesse acontecendo? Sem dúvida nenhuma, é um novo tempo que a gente está vivendo agora. E se a gente não aproveitar esse momento para beber da nossa fé, para aproveitar esse amor de Deus, para enxergar a vida através dos olhos de Deus, aí sim a gente pode dizer que 2020 foi um ano jogado fora, como muita gente fala, né? Porque 2020 não valeu. Eu tenho certeza que valeu e muito, né? Valeu muita tristeza para muitas pessoas que perderam as pessoas que gostam, para outras aprenderem a amar os seus familiares, para outros aprenderem a dar valor a. Acho que é um ano de muita aprendizagem. E a Gente, gente agora eu precisa... olhei aqui a Kelly. Eu olhei o Petri aí nos acompanhando, me lembrei, se não fosse a pandemia, a gente não teria tido a oportunidade de ter a TV Cenáculo no ar, a gente poder aproximar muito mais pessoas ao mesmo tempo, né? Eu sempre Todas digo, falando a né, mesma que é óbvio que linguagem. a gente não gostaria de estar vivendo um momento como esse, mas esse momento como esse está nos proporcionando outras experiências, está nos proporcionando outras vivências que jamais a gente imaginava que teria ou que viveria, né? Então é isso, a gente poder efetivamente lembrar que Deus é amor a todo momento, né? Deus é amor a todo momento e Deus quer o nosso melhor, né? Eu me emocionei muito vendo a Cabana segunda-feira, porque traz algumas reflexões, né? Não sei se tão profundas, mas nos fazem pensar, né? Do quanta gente ainda e quanta gente ainda se depara com pessoas culpando Deus, né? Quando as coisas não dão certo. Por que, que a gente ainda relaciona Deus com tudo isso, com todas as coisas que acontecem no mundo, né? Se a gente vive, eu vivo reproduzindo Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Então, Fernanda, eu por mim, eu acho Eu que queria só ainda destacar dois versos da música muito bonitos, daí depois se o Diego quiser colocar. Eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. Nós não podemos nos permitir duvidar do amor de Deus. Nós não podemos nos permitir duvidar dos planos que Ele tem para cada um de nós e desistir. Não podemos fazer isso, porque o amor de Deus é muito maior. Basta a gente virar a página na forma correta de enxergar as coisas. Se nós começarmos a enxergar tudo no ângulo do amor e da fé, a gente vai conseguir tirar o que tem de melhor, poder estar no lugar que deveria estar, fazendo as coisas que deve estar, se orgulhando do que está fazendo e vivendo com a certeza de que, bom, se hoje for meu último dia, estarei no lugar certo, estarei fazendo o que é certo, com as pessoas certas, sem dúvida nenhuma. é isso aí. Então, retomando o pessoal que chegou agora, antes da gente encerrar, nós hoje trabalhamos com 3 perguntas. A primeira, Diego, por favor. Olha a Kelly dando só 2 ideias boas ali, retiro virtual. E se a vida é tão curta, por que fazemos tantas coisas que não gostamos? E gostamos de tantas coisas que não fazemos? A segunda pergunta. E se fosse o último dia da minha vida, gostaria de fazer o que eu estou fazendo hoje? E por fim, e se Deus nos amasse da mesma medida que o amamos, como é que seria? Parem para pensar. Eu escutei um amigo muito querido dizer: vamos rezar, vamos estar mais próximos de Deus, orar mais. E não é deitado, né? Deitado é doente, né? A gente tem que se ajoelhar mesmo. É isso? É isso. Gratidão, Fernanda, por conversar um pouco contigo hoje. Ai, muito bom. E pensar em coisas tão importantes que nos fazem crescer cada vez mais, né? Sim. E que a gente possa pensar que se
as coisas forem acontecer, que a gente possa estar sempre lembrando que somos todos de Cristo e por Cristo e com Cristo. E é a Ele que nós devemos ser e fazer. Então, não importa onde você esteja, se você está dentro da igreja, se você está no seu local de trabalho, se você está na rua ou na sua família, seja cristão, né? Seja e faça, torne a sua ação cristã, né? E não esqueça, sempre vinculado à fé. Confie, confie, confie porque Deus é amor. Curta, comente, marque aquela compartilhe. pessoa que não está aqui, mas que de repente precisa refletir um pouquinho sobre a sua vida, fazer essas perguntas a si própria. É legal. Patrícia, querida, um grande beijo. Kelly, um grande beijo. Beijo, Obrigada. Ela meninas colocou queridas. vocês duas são super inspiradas. Nossa, A gente agradece muito vocês que nos inspiram. A gente queria poder hoje dividir um pouco, né, essas nossas angústias de precisamos ser mais do que ter mais. Salve, Maria! Salve!